Shalom! Vim aqui trazer uma palavra de Deus para a sua vida. O que eu quero falar para você hoje está no Salmo 23. Então eu vou ler o Salmo, é um salmo curtinho, são só 6 versículos. Depois eu trago uma palavra sobre esse salmo para edificar a sua vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É um salmo muito bonito e eu quero começar falando aqui sobre o versículo 1, que é um versículo que é muito usado, mas poucos conhecem o real sentido desse versículo, e só entender esse primeiro versículo já muda muita coisa com relação à interpretação do salmo inteiro e com relação à interpretação das coisas da nossa vida. Porque na nossa tradução e na maioria das traduções está assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quando a gente olha para a nossa vida, quantas vezes a gente passa por aperto, quantas vezes a gente passa por dificuldade, às vezes é dificuldade psicológica, tristeza, depressão, às vezes não falta alegria na sua vida? Falta. Às vezes até dinheiro falta, às vezes falta paz. Então a Bíblia está errada? O versículo está errado? Na verdade não, é que no hebraico o que está escrito é o seguinte: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. E entender isso é muito importante, porque quando ele fala o Senhor é meu pastor, não me faltará, ele está dizendo o seguinte: o Senhor é meu pastor e ele não vai me faltar. Ou seja, ele vai estar comigo. Ele não vai me deixar. E aí a gente consegue entender o resto do texto. Por quê? Ele fala o seguinte, ele não vai me faltar, ele me leva a repousar em pastos verdejantes, junto às águas de descanso. Ou seja, se você está passando por dificuldades, se você está cansado, se está oprimido na sua vida, o Senhor não vai te faltar, ele vai te levar para algo que vai te dar descanso, ele vai te dar paz. Lembra que o Senhor Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei? E que se a gente fizer isso, ele vai dar descanso para a nossa alma. Então, se você está cansado, se você está passando por dificuldades, sabe, eu não aguento mais, vá para o Senhor, porque ele vai te levar para as águas de descanso, ele não vai te faltar, ele está com você. E aí ele fala que ele nos guia pelas veredas da justiça, ou seja, ele está guiando, ele está mostrando, ele está junto com você, mostrando o caminho da palavra, o caminho da verdade, o caminho que agrada a ele. Aí o versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Percebe? Então, no vale da sombra da morte, tem gente que está em depressão profunda, tem gente que está passando por uma dificuldade tão grande na vida que parece que vai morrer e às vezes até deseja a morte. Tem pessoas que estão numa situação muito difícil, psicológica, emocional. Mesmo que você esteja numa situação muito difícil, não tema, o Senhor está contigo. E aí aqui ele fala: o teu bordão e o teu cajado me consolam. São duas ferramentas que o pastor usava nessa época, o bordão e o cajado. O bordão, algumas traduções falam a tua vara e o teu cajado. A vara e o bordão é a mesma coisa aqui. O que acontece? Esse bordão é algo que ele usava tanto para corrigir as ovelhas, mas também para expulsar os outros animais. Pode vir um lobo, pode vir um leão. Então é como se fosse a arma dele para a defesa das ovelhas e para a defesa pessoal. Então, quando ele está falando que o Senhor nos consola com essa vara, muitas vezes é para correção mesmo, porque nós aprendemos com a Bíblia que Deus corrige o filho a quem ama, então ele nos dá correções, mas também nos protege. E o cajado, ele tanto se apoiava, mas era aquele que tinha aquele arco em cima, assim. Então muitas vezes é para trazer a ovelha por perto, ele colocava em cima para passar segurança, para mostrar que está junto, é algo que ajuda a conduzir também as ovelhas. Ou seja, o Senhor está com a gente, nos livrando das dificuldades, nos livrando do inimigo, nos conduzindo, nos corrigindo, ele está sempre do nosso lado. De novo, quando entende o primeiro versículo, faz todo sentido. Não importa a situação, o Senhor não te faltará. No versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Olha isso, o que é uma mesa? É um lugar para você se alimentar, um lugar de desfrute, e também é algo que vai te fortalecer, que vai te
dá condições de viver, de enfrentar as batalhas. Então, na presença dos seus adversários, nas dificuldades, nos gigantes que a gente enfrenta no dia a dia, o Senhor nos prepara uma mesa na presença deles, para que a gente possa ter força, se alimentar. E o Senhor Jesus disse lá em João 6 que Ele é o pão da vida. Quem come da carne dele e bebe do sangue dele vai ter a vida eterna. E também Ele disse que as palavras dele são espírito e são vida. Então, qual que é o nosso alimento hoje, além do alimento físico, é o nosso alimento espiritual? A palavra de Deus nos fortalece no nosso dia a dia e isso faz com que nós consigamos vencer os nossos adversários. E aí ele fala aqui também: unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A gente sabe que o óleo da unção, que esse óleo simboliza o Espírito Santo. Então ele nos reveste, né? Ele coloca na nossa cabeça, ele nos reveste com o Espírito Santo. Isso também ajuda a gente a vencer as coisas. E o cálice transborda, o nosso espírito aqui, ó, onde Deus habita, vai transbordar. E nessa hora a gente, além de vencer as adversidades, nós vamos conseguir expressar Deus e levar Deus para as pessoas. E o versículo 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que bênção! O Senhor não te faltará, não importa a situação. Se você está cansado, Ele te leva para descanso. Na dificuldade Ele te sustém, no vale da sombra da morte Ele está com você, você não precisa temer. Ele te fortalece, Ele te conduz, Ele te corrige, Ele te ajuda, Ele te guia, Ele te fortalece para vencer os adversários. E mais do que isso, você vai estar com o Senhor para todo sempre, você vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, isso se cumpre na sua vida. Então fique em paz, se Jesus Cristo é o seu Senhor, se você ama o Senhor e entregou a sua vida para Ele, Ele está com você. Em nenhum momento Ele vai te faltar. Fica em paz. Amém? Se você recebe essa palavra, digite "eu recebo" em nome de Jesus aqui nos comentários. Também deixe seu like se esse vídeo te ajudou e compartilhe ele para que mais pessoas recebam uma palavra dessa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui e ative as notificações. Se você apoia o meu trabalho também, continua recebendo mais palavras que vão ajudar a edificar a sua vida. Que Deus abençoe você e até a próxima.